Episódio 145. Realização. Luna decolou e voou. Sem perceber, ela usou o necromante, criando uma enorme foice em uma mão e correndo em direção a Hegel. Quagagaca. A foice foi cravada em Hegel, que havia ficado negro. No entanto, Hegel riu como se tivesse esbarrado em algo duro, com apenas faíscas voando e sem ferimentos. He. Agel tirou sua forma humana. Hegel, que havia se transformado em um fantasma de ovo preto, abriu a boca, que havia sido rasgada até os ouvidos, e borboletas pretas saíram. Luna balançou sua foice e sacudiu Agel e as borboletas para longe. Enquanto isso, outros feiticeiros usaram apressadamente magia defensiva para aumentar a distância. Claro que não fiquei parado. Deixe Luna. Pisei na mesa e corri. Mana flutuava e a magia circulava por todo o corpo. De bom grado. Um Galaxur branco puro apareceu. Então, deixando Luna de lado, lidei com Hegel. Amigo. Não há necessidade de se envolver. Eu vou resolver isso. A menos que Hegel seja louco, ele está realmente tentando me matar? Por que é tão trabalhoso? Se ele tentasse me matar em primeiro lugar, ele teria muitas chances. Se você olhar para o fato de que você não sabe, não é tão sério quanto você pensa. De qualquer forma, parece preto por dentro. Vendo que ele fez essa bagunça, parece que ele tem outro plano, mas ele decidiu sair com eles por enquanto. Necromântica básica, lança necromântica. Uma alma impressa é detectada. A alma do grande guerreiro de Vaiatra, Augurd, é necromântica. Kraha. O rugido de Augurd, que não ouço há muito tempo. Pensei que não ouviria mais nada. Senti minhas habilidades físicas aumentarem. Era insignificante comparado à necromancia que Luna lidera, mas não importava. O importante agora é o sentido do mestre da aura Augurd. Isso é incrível novamente. Parecia que minha visão estava clareando. As borboletas pretas criadas por Hegel foram reconhecidas imediatamente. 133. Coloquei o máximo de mana em Galaxur. Uma aura negra transbordou na superfície da lâmina branca pura. A nitidez aumenta temporariamente, pode ser empilhada. Verifiquei a mensagem que queria e imediatamente balancei minha espada. Um vento de espada misturado com energia negra girou. A sala de conferências rapidamente se tornou uma bagunça e distúrbios eclodiram por toda parte. Louco! Você é um bruxo? As borboletas pretas foram levadas pelo redemoinho do vento negro. Mas ainda era muito cedo para ficar aliviado. Não é isso que eu quero ver? Hegel, que tinha vindo ao meu lado antes que eu percebesse, sussurrou e balançou o punho. Bang! Ele obviamente bloqueou o ataque com Galaxur, mas ele voou para longe com um impacto tremendo. Hegel usou uma magia grotesca que lhe permitiu mover-se através das sombras. O fato de eu ter conseguido chegar ao meu lado sem nenhum sinal de popularidade foi porque eu o usei. Se você não usar toda a sua força contra mim, você realmente morrerá. Mais uma vez, borrifei a espada veloz na voz dele que ecoava em meus ouvidos. Canguru. Faíscas voaram. A nitidez ainda não se sobrepõe? Hegel nem pensou em bloquear meu ataque. Se doer um pouquinho. A maldição de sangue estava se misturando à aura, revelando seus dentes. Mas não teria sentido se não doesse. Não quero mostrar aos mortos-vivos. Cada um dos meus mortos-vivos é incomum. E mostrar esses mortos-vivos na frente desses inúmeros feiticeiros é como revelar um baralho escondido. Se você não quer usar mortos-vivos, não tem escolha a não ser usar outra coisa. Não tentei manter distância. As brigas de rua não tinham sentido de qualquer maneira por causa da magia única de Hegel. O que posso fazer agora? De repente, lembrei-me do movimento que Massimin me mostrou. Por quê? É influência de Augurd? Por alguma razão, senti que podia fazê-lo agora. Uau! O punho negro de Hegel voou. O punho,
que havia ficado preto como se estivesse coberto de sombras, aproximou-se como se estivesse em câmera lenta. Seus sentidos ficaram extremamente sensíveis, e seu talento de luta começou a se agitar intensamente em sua cabeça. De bom grado. Quando me esquivei por um pedaço de papel, ouviu-se um som de ar explodindo. A cóclea foi abalada apenas pela pressão do vento, deixando-a tonta, mas ela conseguiu manter o equilíbrio e balançou sua espada. Assim como Maximino fez. Mana explodida. Kuan. Um breve clarão irrompeu. Comparado ao de Massimin, ele era fraco como um vagalume diante do sol. Jureu. A gel tocou sua bochecha. Havia pequenos arranhões em seu rosto preto. Do que se tratava isso? Era uma voz séria, diferente de antes. Mas não consegui responder a essa pergunta. Um pouco mais. Parecia que eu poderia colocar as mãos em algo com um pouco mais. Parecia simples quando acabei de assistir, mas senti isso quando segui Massimin. A única espada que ele empunhava era uma mistura de todos os tipos de pessoas. Corte isso. Não se tratava de vencer o adversário. Literalmente dívida o espaço. Peixe. Mais uma vez minha espada se moveu. Então, o corpo de Hegel foi arranhado novamente. Ele nem estava usando a maldição de sangue porque estava concentrado, então não deveria haver nenhum dano a Gel. Mesmo assim, não consegui parar. Adrias Cromwell. Enquanto Hegel falava, borboletas floresciam por toda parte. A Gel se moveu, criando um espetáculo de centenas de borboletas esvoaçando ao mesmo tempo. No local onde a borboleta estava, Hegel estava presente e ausente ao mesmo tempo. Mesmo durante esse movimento impressionante, sua voz podia ser ouvida claramente. Você é um monstro. Você está crescendo mesmo neste momento? Uau! Faça uma pausa por um momento e respire fundo. Eu reprimi o anseio em meu coração contorcido. Logo depois, esse desejo foi expresso com uma espada. Seguindo apenas o movimento da espada, esqueci tudo ao meu redor. Estou perseguindo a espada ou a espada está me perseguindo? No mundo distorcido, senti apenas as borboletas negras, eu e a espada. Talento e esgrima. Aquisição. Condições atendidas. Evolutivo. Parece que o ambiente é um pouco barulhento, mas não consegui ouvir. O estado de estar completamente confiado a esta dança da espada. No começo, imitei a espada de Massimin, mas ela mudou gradualmente. A espada altruísta que aprendi com Deshur derreteu naturalmente e continuou a se transformar em outra coisa. Massimin disse que esgrima, aura e esgrima são apenas ferramentas. Não nego sua opinião que apenas enfatizava a força do corpo. Mas pensei um pouco diferente. O poder do corpo não seria apenas uma ferramenta no final? Afinal, meu corpo também é uma ferramenta. Manusear ferramentas é apenas minha vontade. Se todos são uma ferramenta, no final, todos não são iguais? Isso significa em breve. Eu sou a espada, e a espada sou eu. Meu corpo é uma espada. Minha esgrima também é uma espada. Minha espada fazia parte do meu corpo, e a esgrima que eu usava era eu mesmo. O atributo iluminação é. Quando tudo se encaixou daquele jeito, os ensinamentos de Deshur desapareceram. Sem eu. Em primeiro lugar, não existe país. Resta apenas a minha vontade para com o inimigo. O programa do O Grande Guerreiro de Baiatra, Augusto termina. Tempo de recarga, 80 horas. O mundo rachou com um som desconhecido. O que eu senti foi apenas a espada e minha própria vontade desabando e comecei a me tornar consciente do que estava ao meu redor. Ah! Um passo à frente. Eu estava prestes a alcançá-lo. Mas o que foi que quase me atingiu? Eu não me lembrava. No entanto, um tremor secundário logo ocorreu e os pensamentos não puderam continuar. Foi só então que pude ver que todo o meu corpo estava molhado de suor. O que diabos aconteceu? Amigo! Os músculos gritavam.
Era difícil para mim ficar de pé corretamente, pois meu corpo clamava por falta de oxigênio. Você está bem, amigo? Alguém me ajudou. Mal virei a cabeça para ver o rosto de Luna. Espera aí, quem era a Luna? Onde estás e o que tenho feito? As pálpebras estavam prestes a fechar. Tentei aguentar, mas não foi suficiente. Meu último pensamento antes de fechar os olhos foi: quem sou eu? Asterisco asterisco asterisco. Ah, bem-vindo. Por favor, sente-se aqui. O Visconde Olingon, que cumprimentou o convidado com um rosto brilhante, tirou ele mesmo uma cadeira. Então M. Cromwell agradeceu e sentou-se. Obrigado, senhor. Como você está? Não consigo me dar melhor hoje em dia. Afinal, já se passaram 2 meses? O tempo voa. Havia tanto para fazer. M, que tentou chegar ao topo apenas com suas habilidades, estava navegando graças a uma rede inesperada, não a uma rede. Recentemente, usando as informações que Adrias me deu, eu estava pegando e comendo soja em conexão com o Everlast Merchant. Você não deveria enfrentar a guilda de Cromwell também? Sim. Eu os coleciono todo esse tempo para esse trabalho. Compra de ações nas minas de ferro a serem feitas pela Condessa de Lancra. Era finalmente o ponto de nos aproximarmos do dia seguinte. Como era um problema maior do que nunca, M tem reduzido seu sono ultimamente e coletado e organizado informações ao seu redor. Que tal ter uma secretária em breve, senhorita M? Depois de comprar ações da mina, será um pouco assustador. Ainda está tudo bem. Obrigado pela sua preocupação. Em primeiro lugar, tentarei fazer o máximo que puder e considerar isso. É difícil confiar descuidadamente nas pessoas quando se trata do trabalho dos escalões superiores. Mas, eventualmente, se você quiser aumentar a escala, não poderá fazer isso sozinho. Afinal, nós também somos humanos. Vou ter isso em mente. Enquanto M falava corajosamente, um sorriso permaneceu nos lábios do Visconde Olingon. Ao discutir o cronograma restante e o próximo leilão, alguém bateu na porta. Sir Olingon, tenho um relatório urgente para você. O Visconde sorriu ironicamente para M e pediu sua compreensão. Disseram-me para não bater a porta a menos que fosse realmente urgente, mas deve ser urgente. Sinto muito. Não. Nosso trabalho não é urgente. Parece algo importante, mas ficarei fora por um tempo. Desculpe. M e o Visconde Olingon levantaram-se juntos e foram até a porta. Logo, quando o Visconde Olingon tentou abrir a porta, alguém a abriu primeiro. Pular. Hein? A voz envergonhada do Visconde Olingon saiu, e M recuou surpresa. E a pessoa que abriu a porta pelo lado de fora cumprimentou M e o Visconde Olingon alternadamente. Um bom almoço? Ah, ao vivo. Não, senhor Agendal. Desculpe por ter vindo de repente. Pedi desculpas, então, por favor, aceite. Entrando na sala com uma piscadela, ele viu M. Então, de repente, ele abaixou as costas e colocou o rosto lá dentro. Você se parece um pouco comigo? Isso é rude. Quem é você? Eles parecem ter personalidades semelhantes. O homem endireitou as costas e disse: O que há com Adrias Cromwell? Salem e de dia. Ele está de volta. Episódio 146. Teias de aranha. Muitos estudantes foram a Alvin Street para passar o fim de semana. A Alvin Street, que é frequentemente usada para aliviar a fadiga e o estresse acumulados ao longo dos anos, é um lugar que os alunos da Monash Academy também usam, por isso era um lugar onde todos podiam se deparar, independentemente do corpo docente ou da academia. Parece que já faz um tempo. Lewis disse, olhando em volta. Ele não tinha tempo para descansar direito porque corria sem parar, mesmo nos fins de semana. O descanso faz parte do crescimento. Você deveria descansar um pouco. Serena, você está dizendo isso? Por quê? Não posso te contar? Foi você quem nunca fez uma pausa depois de entrar na escola.
Pediste-me para ir contigo a Alvin Street hoje, e o que disseste há pouco parece ter mudado um pouco. O que aconteceu recentemente? Serena apenas deu de ombros para a pergunta de Lewis. Então ele apontou para um café e correu. Vamos até lá. Já vi isso antes, mas queria muito ir. Lewis sorriu amargamente ao ver as costas de Serena enquanto ela corria na frente. Mas, no fundo, pensei que estava feliz por ela estar bonita. Tenho certeza de que não tive tempo até alguns dias atrás. Louise, que estava preocupada com ela, viu essa mudança repentina como boa no início. Ele não tinha ideia do que havia acontecido naqueles dias. Mas Louis não ia perguntar até que ela dissesse isso primeiro. Delicioso. Serena, que pediu uma sobremesa de sorvete, ficou encantada com um bocado de sobremesa. Observando-a daquele jeito, Louis comeu o pedaço de bolo que pediu junto com chá preto. Você está curioso? Ah! Você não ficou surpreso que ele de repente me pediu para ir jogar? Surpreso. Eu só praticava nos fins de semana. Depois de ouvir Louis responder, Serena desajeitadamente mexeu o sorvete com uma colher. Então, lentamente, ele começou a explicar o que havia acontecido há algum tempo. Vivian Senior veio nos visitar. Vivian Senior. Ah! Sabe, outro dia quando você entrou pela primeira vez e eu fiquei sozinho para me exercitar? Pouco depois de você partir, a veterana Vivian chegou. Quando ela disse que Vivian tinha vindo, o corpo de Louis se inclinou. Queria ouvir um pouco mais de detalhes. Depois, Serena explicou brevemente o que havia acontecido naquele dia. O que Eve estava esperando quando fui ao ginásio com Vivian. Vivian e Eve brigando, dizendo que fariam uma demonstração. A habilidade inesperada de Eve e o sparring de alto nível dos dois. Até mesmo o sparring no mapa que ocorreu depois. Depois de ouvir toda a história, Lewis ficou surpreso. Então você está dizendo que tudo isso foi planejado por Adria-senpai? Eu não esperava isso. Foi surpreendente para mim que ele estivesse se importando com os juniores que conheceu por meio de um relacionamento casual, mesmo que não estivesse ocupado se importando consigo mesmo. Ele é uma ótima pessoa. Adrias teve que se esforçar 2 vezes mais do que empunhava magia e uma espada ao mesmo tempo. Eu não conseguia nem imaginar o quão bom era cuidar das pessoas ao meu redor em tal situação. Dizem que o descanso faz parte do treinamento. Sim. Nós já sabíamos disso. Era um fato que eu sabia. Eu simplesmente não conseguia descansar porque estava correndo como se estivesse sendo perseguido. Se você pensar bem, não havia razão para correr tão sem fôlego, mas de algum momento em diante, eu estava correndo sem parar. Já faz desde que entrei na Rodley Academy. Em Monas, não havia estômago. Não havia nada no caminho, exceto o solo de Lewis, Serena e Chris. Porém, após entrar em Rodley, parecia que ele ficou impaciente com o aparecimento de idosos proeminentes. A professora Eve e a veterana Vivian me contaram. Faça uma pausa pelo menos uma vez por semana. Ok. Vamos descansar no próximo sábado. Se possível, vamos ligar para Chris também. Não sei se ele vai ouvir. Serena riu. Louis, que se sentiu à vontade depois de muito tempo se sentindo relaxado com aquela aparência, virou olhar por um momento e olhou em volta. Eu estava sentado no terraço do café, para poder ver as pessoas andando pela Alvin Street. Enquanto isso, um garoto que se destacou foi pego de surpresa. Você está olhando para mim? Quem é? Você me conhece. Louis olhou mais de perto para o menino. O mesmo garoto que vinha em algum lugar tinha um longo pano cinza enrolado nas costas e usava 4 espadas na cintura. Você está lidando com tudo isso? Ele é um garoto incomum. Os dois se entreolharam por um tempo, mas quando o menino abriu a boca primeiro, a atmosfera mudou. Tem certeza de que é Louis Hartman? Serena virou a cabeça para a pergunta do menino. E Lewis afirmou. Ok. Eu sou Louis Hartman. Adrias Cromwell me enviou. O quê?
Luí e Serena olharam fixamente para o nome que saiu da boca do menino. Então o menino falou novamente, enfatizando. Adriasnin entrou em contato comigo com antecedência no dia anterior. Meu nome é Benjamin Anicius. O menino Benjamin olhou Luís diretamente nos olhos. Solicito um sparring com Louis Atman. Asterisco asterisco asterisco. Eu estava deitado atordoado agora. O local onde estamos agora é o quarto de hóspedes localizado no prédio onde foi realizado o banquete da reunião. Já faz um tempo que acordei, mas estou lentamente revisando a batalha que aconteceu há algum tempo. Pensei que tinha amnésia por um momento. Foi muita emoção? Logo depois da batalha, estava vazio e eu não conseguia me lembrar de nada. Parecia ser a influência da espada altruísta, mas eu não sabia que o método da espada me afetaria tanto. O talento esgrima, habilidoso, foi adquirido. As condições foram atendidas. Um objeto capaz de evolução foi explorado. Um talento inesperado também foi obtido. Acho que isso se deve à minha iluminação, que é minha característica, mas o que é surpreendente é que é possível evoluir imediatamente. Talento de Adrias Cromwell, 100% de chance de evoluir a esgrima. Já estava 100% cheio. Parecia que tudo explodiu de uma só vez devido às experiências pelas quais ele passou e à batalha com Hegel. Foi definitivamente um crescimento inesperado, mas o clima estava calmo. Eu já tinha vislumbrado as possibilidades que estavam além, então esse nível de talento era dado como certo. Toquei na parede. Parede. Era o reino dos super-humanos além dos limites humanos. E eu, que consegui alcançar a parede por um tempo, estava com dificuldade para ruminar. Pancada. Chocalho. Alguém abriu a porta com um barulho um pouco áspero para chamar de batida. Ah! A pessoa que entrou fez um som surpreso quando me viu acordado e depois se aproximou de mim. Meu corpo endureceu por um tempo porque conheci uma pessoa completamente inesperada. Por que esse cara está aqui? Não era incomum estar aqui. Mas eu não vi no começo, então pensei que não estaria lá. Por um momento. Quão louco eu tenho sido! Há pouco, pensei que só estava deitado há algumas horas. Mas com a pessoa que agora apareceu, pensei que talvez não fosse esse o caso. Você está acordado? Você está se sentindo melhor? Perguntando ansiosamente, ela estava vestida de criada. Ao vê-la fingindo ser a donzela do Sr. Borgien, relaxei meu corpo rígido por um momento e assenti. Você sabe quantos dias estou deitado? Não sei por que ela finge ser empregada doméstica, mas eu me dava bem com ela. Para ser sincero, eu nem queria fingir que sabia. Ele não queria atrair a atenção de outro louco quando já estava recebendo muita atenção de Hegel. Por favor, fale à vontade, senhor. O hóspede dormiu por 3 dias. Louco. Sem saber, falei comigo mesmo. Mas não pude deixar de jurar. 3 dias? Você veio aqui na quarta-feira, então é sábado? Inadvertidamente faltou às aulas. A formatura também recebe pontos de acordo com a sinceridade, então foi um pouco doloroso para mim me formar. Acho que você tinha algo urgente? Sim. Ah, sério. Tudo bem se eu falar confortavelmente? Você é quem se apega ao conceito. Por que você está sendo tão mal enquanto finge ser um servo? De qualquer forma, eu não queria ofendê-la, então assenti. Todos os banquetes realizados aqui acabaram? Claro. Isto também é um grande sucesso. No final, não ouvi nenhuma informação sobre raiva. É claro que, naquele momento, Hegel enlouqueceu. Não está acontecendo nada. Claro, como ele ganhou talento para esgrima e viu pistas sobre a muralha do Superman, no geral foi muito mais benéfico. Mas o fato de eu não conseguir obter as informações que procurava foi estressante para mim. Tenho que voltar. Houve algumas coisas não intencionais, mas não consegui evitar. Primeiro, tive que voltar para a academia. Quando me levantei, a bruxa, ainda se passando por empregada doméstica, tentou me apoiar. Mas eu tive dificuldade para me levantar sozinho.
Era desconfortável, em muitos aspectos, entrar em contato com ela. Você está se sentindo bem? Ok. Obrigado por se importar. Primeiro, temos que nos livrar dessa bruxa rapidamente. Por que você está aqui em primeiro lugar? Se eu não tivesse jogado o jogo, eu nem teria reconhecido que ela era uma bruxa. Ela deve ter pensado que era apenas uma empregada um pouco estranha. Não seria melhor descansar um pouco? Eu vou consertar isso. Não. Tenho algo urgente para fazer, então preciso ir rápido. Não sei o que ela quer dizer, mas eu não conseguia me dar bem com ela brincando de casinha. Em primeiro lugar, ela era a personagem louca representativa do jogo. Mesmo que eu, que ainda tenho uma diferença irresistível de habilidades, me envolva, não verei nada de bom. Tentei abrir a porta para sair da sala, ignorando-a quando ela começou a cantarolar. No entanto, quando confirmei que havia algo estranho na maçaneta, não suportei tocá-la. Teia de aranha. Aquele cara louco. Enquanto hesitava em frente à porta, uma voz veio de trás. Por que você está parado assim? Não disseste que tinhas pressa? Diante daquela declaração descarada, suspirei e me virei. O que você quer? O que você quer? Do que você está falando de repente? Mesmo que ele tenha dito isso, vê-lo rindo como se sua boca estivesse rasgando me fez sentir mal. Por que só estou interessado nessas pessoas loucas? Por fim, suspirei e pensei nos mortos-vivos no subespaço. Diferentemente da época de Hegel, agora só estávamos ela e eu aqui. Deve haver uma razão pela qual você está fazendo isso, também conhecido como In. Aika In. Uma feiticeira que, junto com Eve Millennium, aumentou sua reputação como a bruxa mais poderosa. Um usuário de magia primitiva que herdou magia antiga. E um poderoso mágico negro que tem uma facção na Assembleia. Não sei por que ela está aqui depois que a reunião termina. É porque eu sei minha identidade. De repente, ela começou a rir e olhou para mim com uma expressão louca. O título de lunático que havia sido atribuído à Luna na verdade parecia mais apropriado para essa mulher. Eu sou um Aika In? Do que diabos você está falando, senhor? Já riu e não finja. Ouvi dizer que a reunião acabou. Por que você está aqui se nem compareceu à reunião? Que incrível! Como você me reconheceu? Aika olhou para mim com um olhar que dizia ter encontrado um brinquedo interessante. Olhando para a aparência dela, ela se parece com a minha idade, mas é um monstro com mais de 100 anos. Não pude deixar de enjoar de ver como um monstro desses brincava comigo. Se você pregar esse tipo de peça na maçaneta, todo mundo notará. Bem. Acho que já percebi assim que vi. Ela disse e tirou algo do bolso. Eu estava nervoso por dentro, então verifiquei cuidadosamente o que ela estava entregando e aceitei. Hegel me deu uma carta e um anel. Além da carta, o anel? Um anel por um momento? Anel? Hegel deve ter tido uma opinião muito boa sobre você. Com as palavras de Eika, estreitei as sobrancelhas. Olhando mais de perto o anel que ela entregou, era claramente um anel de reunião. Mesmo que você pertença à Assembleia, isso não é algo que alguém possa ter. Eu sabia que havia apenas 10 deles, mesmo dentro da Assembleia. No jogo, era um anel que raramente era deixado cair ao matar um bruxo de classe nomeada. Você me deu aquele anel? Sempre que você quiser começar a trabalhar imediatamente. Claro, acho que foi por causa de outros objetivos, mas era difícil adivinhar as intenções de Hegel. Enquanto eu pensava nisso, Aika falou comigo. Agora que fiz o que pedi, meu negócio continua. Aika sorriu para mim. Você gostaria de se juntar ao meu grupo, Adrias Cromwell? Episódio 147. A história da Assembleia e do Mágico. Você está falando de facções? Será que você esperou por mim? Mas não consegui descobrir por quê. O que estou esperando para recrutá-lo para a facção? É assim. Eu sei que você é um necromante.
Mas panelinhas são uma questão à parte, certo? Ainda não te juntaste à camarilha do Morn, pois não? Facções me parecem uma história antiga. Não. Não vem porque agora você tem um anel, certo? Anel? Olhei para o anel que Hegel me dera. Na verdade, era um item que não tinha efeito no jogo, por isso era considerado apenas uma decoração ou lembrança. Mas será que realmente tem um significado diferente? Você parece não saber sobre o anel. Posso explicar? Aika olhou para mim como uma criança. Era bizarro sentir a profundidade da idade em seus olhos, o que era diferente de sua aparência. Como não respondi, apenas segurando o anel, Aika começou a explicar. Esse anel foi feito junto quando o conjunto foi formado pela primeira vez. Naquela época, havia 10 magos negros que fundaram o encontro. 10 anéis foram feitos com ele. Eu não sabia disso. Foram 10 magos negros que criaram o encontro. Existem mais de 100 membros agora, então certamente cresceu. No início, era apenas um toque de sentimento de pertença para revelar a adesão à Assembleia, mas mais tarde, à medida que a escala da Assembleia aumentava e os membros originais morriam ou se aposentavam um por um, o significado mudou. Logo, os anéis se tornaram um símbolo do poder da Assembleia. Aika levantou a mão e mostrou. Havia muitos anéis em sua mão, um dos quais era um anel de reunião. Desde então, assembleias que passaram por vários incidentes e subidas e descidas, o significado plantado neste anel é fortalecido. Eles definiram oficialmente as regras. Regra? É a sua regra. Concluiu-se que a Assembleia estava basicamente orientada para uma estrutura de status horizontal, mas isso não era propício ao crescimento do grupo. No entanto, a Assembleia anterior, que admitiu que não poderia ser transformada em uma estrutura vertical imediatamente, prometeu que a pessoa que reunisse todos esses anéis lideraria a Assembleia. Isso significa que se você coletar todos os 10 anéis, você se tornará o dono da reunião? Isso mesmo. É o que diz. Aprendi algo que não sabia sobre a reunião. Então, a facção poderia ter algo a ver com este anel? É difícil proteger o anel com a própria força. No entanto, se você formar uma facção, será mais fácil manter ou roubar o anel. Foi uma informação completamente inesperada, mas foi útil. Não foi uma informação ruim porque eu estava pensando em engolir o Rally, e parecia que um novo método foi apresentado. Mas aqui surge uma pergunta. O significado simbólico é importante, mas não é exagero dizer que uma facção foi formada por causa desse anel na prática. Hegel acabou de me dar aquele anel? O que diabos isso significa? Para que me deste o anel? Não pense que você simplesmente deu isso de graça. O fato de ele ter me dado o anel provavelmente foi um alvo. Eika, então você me convidou para entrar para a camarilha por causa do anel. Isso mesmo. Para ser sincero, quero dizer mais para o ringue do que para Adrias Cromwell. Foi muito honesto, então nem fiquei bravo. Não podemos simplesmente tirá-lo? Eu quero seu anel? Não quero lutar contra Hegel ainda. Ao ver Eika falando com um sorriso sincero, parecia que ela estava me olhando de forma estranha, mas eu gostei. Ainda não sei se ele se tornará um inimigo ou um aliado, mas quanto mais vigilante for o oponente, mais fácil será usá-lo. A propósito, mesmo que Hegel seja neutro, Aika não quer tocá-lo? Duvidei que ele fosse tão forte quando pensei na impressão que tive quando esbarrei em Hegel, mas parecia que ele cuidava muito de mim. A palavra ainda. Tenho muita ganância. Pretendo coletar todos os anéis um dia. Era natural. Se ele não estivesse mirando no anel em primeiro lugar, ele não teria se tornado o chefe da facção. Pelo contrário, a minha situação actual era ambígua. Juntar-se à facção de Eika está suspenso por enquanto. Era óbvio que eu simplesmente entregaria o anel e não receberia nenhum benefício de volta. O que acontecerá comigo se eu não me juntar à facção? Sinto muito, mas não importa. Mais uma coisa que você deve saber é que entre aqueles que têm o anel agora, você é o mais vulnerável. Todos os outros estarão mirando em você de qualquer maneira, então não seria uma má ideia comprar meu favor antes disso, certo?
Obrigado pela gentileza, Aika-sama. Entretanto, como acabei de entrar para o Coven, não tenho informações suficientes para pertencer a uma facção. Diante da minha recusa eufemística, Eika levantou os cantos da boca de forma zombeteira e assentiu. No final, a escolha é sua. Os arrependimentos também serão seus. A resposta foi leve para uma rejeição. As reações dela são normais demais para serem chamadas de Aika, eu sei, a ponto de eu ficar um pouco preocupada com isso. Mas logo entendi por que Aika era tão boa em controlar sua raiva. Baki. Senti uma presença do lado de fora da sala e logo a porta envolta em teias de aranha se abriu violentamente. Amigo. Agora, é um nome familiar que faz com que crostas fiquem nos seus ouvidos. Luna correu em minha direção com os olhos brilhando. Ei, você acordou. Você está se sentindo melhor? E Morndvalski, que entra atrás dele. É por isso que Eika não conseguia correr solta. Não conheço Luna. Você ainda está lá. Você chegou na hora certa. Assim que Luna chegou, ela olhou ao redor do meu corpo para verificar minha condição, e Morne sorriu e conversou com Aika. Haha. Eika, então, conseguiste o que querias? Eu me sinto mal. Aika franziu a testa, ignorou Morne e acenou para mim. Até a próxima. Cuide bem do seu anel. Depois de dizer isso, ele fez um movimento bizarro e desapareceu num instante. Depois que Aika foi embora, Morn verificou minha condição. Bom trabalho. Lidar com aquela velha também é um incômodo para mim. Não. Eu não sabia que você ainda estaria aqui. Ainda tens algum trabalho? Qual é o trabalho? Eu estava esperando você acordar. Ele apontou para Luna, que sorria brilhantemente ao meu lado. Não fiquei entediado porque tinha um amigo com quem conversar. Você está bem, amigo? Ele sorriu diante da preocupação de Luna. Sim. Está tudo bem. Eu estava desperdiçando seu tempo por minha causa. Não fique tão sobrecarregado. Esperamos porque gostamos. Fico feliz que você esteja melhor do que isso. Nunca pensei que esbarraria tanto em Eigel. Também acordei por impulso, então não consigo lembrar exatamente. Acabei de juntar as memórias que me vieram à mente. De fato, mesmo que Algurd recebesse o comando novamente, era improvável que ele alcançasse a iluminação dessa vez. Na verdade, era bom dizer que ele cresceu graças a ser tratado por um homem forte como Hegel. Pensando bem, posso deixar a marca da alma mais uma vez. Tendo me beneficiado muito desse incidente, não tive escolha a não ser esperar ansiosamente pela segunda marca da alma. Como a capacidade de manusear a espada aumentou com a alma do mestre da aura, a segunda alma é um bruxo. Claro, você não pode simplesmente criar a alma de um bruxo. Eu estava meio ciente das intenções de Hegel. Talvez você só quisesse saber, testar suas habilidades. Ao mesmo tempo, ele deve ter querido mostrar aos outros caras um pouco de sua perspectiva. Quem te convidou foi ninguém menos que Hegel. Como foi a reunião depois disso? Foi prorrogado por um dia. Acabou no dia seguinte. Fiquei curioso sobre o que estava acontecendo, mas é uma pena. Eu secretamente queria ouvir a história da reunião, então estabeleci as bases. Então, uma mordida veio de um lugar diferente de Morne. Eu sei. Luna levantou uma mão como uma aluna querendo fazer uma apresentação. Eu vou te contar. Estou memorizando tudo. Então eu realmente apreciaria isso. Mesmo que às vezes pareça uma nerd, Luna é uma bruxa da classe bruxa. Para ser esperto, não vou me ajoelhar em lugar nenhum. Ela logo falou sobre a pauta da reunião que eu não tinha ouvido, opiniões de cada facção e, o mais importante, raiva. Seu amigo também viu preguiça, então você sabe o que é pecado, certo? Sim. Eles encontraram raiva na terra dos bárbaros do norte. Mas deve ser uma criança, não um objeto. Esse é o filho do chefe guerreiro. Era algo que eu já sabia. E eu sei o fim daquela criança.
Para ser sincero, salvar a criança foi o melhor que pude fazer, mas não posso garantir que será possível. Não sei se mirei apenas na reunião, mas agora sei que o imperador também está mirando nos pecados. Enquanto isso, pensei que a reunião estava ficando furiosa, então, quando a guerra entre o Império e os bárbaros começou, pensei que fosse apenas uma faísca. Mas agora que penso nisso, a guerra era inevitável enquanto o imperador estivesse vivo e Fury fosse filho do chefe de guerra. Isso é incrível. Então o que você decidiu fazer? Decidimos contratar mercenários porque nossos rastros não serão revelados. Eu sei onde está e quem é de qualquer maneira, então é fácil colocar as mãos na raiva. Luna disse com o rosto animado. Olhando para isso, ficou claro que o mágico negro era um mágico negro. É um milagre que uma criança esteja com raiva, mas eu não me preocupei nem um pouco com ela. Isso significa que me importo? Eu também não me importo. Ser criança já é bastante simpático. Mas é engraçado como eu simpatizo com você. Já matei muitas pessoas inocentes na minha vida passada. Tudo é feito por ordens e missões, mas isso não o torna uma indulgência. Talvez eu fosse mais adequado para ser um bruxo do que qualquer outra pessoa. Quando? Se você trouxer raiva, a reunião será realizada novamente, certo? Decidi confiar tudo a Hegel. Porque Hegel preparou tudo e encontrou. Se a Gel trouxer sua raiva, convocaremos a reunião novamente. Se sim, é isso. Agora que sou um bruxo pertencente ao Coven, poderei intervir ou influenciá-lo naturalmente quando a raiva passar para este lado. Pensando bem, consegui interferir em todos os episódios relacionados à magia negra que aconteceriam mais tarde. Talvez eu consiga controlar ou eliminar os incidentes de magia negra envolvendo os jogáveis. Disseste para entrar na toca do tigre para apanhar um tigre? Não vou pegar o tigre, vou torná-lo meu, mas é isso. À medida que minha influência no encontro cresce e formo facções e poderes, poderei lidar com quase 30% dos episódios à vontade. Obrigado, Hegel. Foi tudo graças a Hegel que ele entrou na reunião e acidentalmente obteve o anel. Para ser sincero, ainda não sei o que ele pensa, mas agora isso só estava me ajudando. Ah, você está ocupado de agora em diante? Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos por um tempo, Morne falou comigo. Não sei o que aconteceu, mas balancei a cabeça. Não. É fim de semana, então é relaxante. Então por que você não vai a algum lugar com o velho? Depois de pensar um pouco na oferta de Morne, ele assentiu. Sim. Vamos embora. Não sei para onde ele está indo, mas acho que ele não fará nada para me prejudicar. Em vez disso, eu estava ansioso por isso novamente porque só o aceitei nesse meio tempo. E, isso é bom. É a Luna. Você quer cobrir isso também? Bom. É seguro seguir Luna. Então vamos agora mesmo. Posso perguntar para onde você está indo? Querida criança, você já ouviu falar do Magic Trawler? Arrastão. Você quer dizer aquele que fez a espada demoníaca? Sim. Ele é famoso por fazer uma espada demoníaca. E isso é real. Trawler foi o único ferreiro no mundo do jogo que produziu a espada mágica apenas com o poder de um humano. As armas ou equipamentos da classe Bondi não foram fabricados apenas por humanos. Em outras raças, há casos em que eles costumam fazer itens tão excelentes sozinhos, mas o que importa é a diferença na expectativa de vida. Com a tecnologia de seres humanos individuais que vivem apenas cerca de 100 anos no máximo, eles não poderiam criar um item nomeado. Vamos ver o Magium de agora em diante. Morne assumiu a liderança com um estremecimento. Eu não sabia que Morne tinha estado com Trawler. Trawler tinha tanto desejo de viajar, sempre vagando por aí, que até eu só o encontrei 2 vezes no jogo. Eu disse tudo quando vi que só o vi 2 vezes depois de jogar o dia todo durante 2 anos em tempo real. Traineira mágica. Um novo Gion o aguardava. Episódio 148. O território de Borguin, localizado perto da fronteira norte de Magian.
Praticamente não tinha terras habitadas em comparação com as suas vastas terras. Por estar localizada no norte, é natural que seja mais fria do que qualquer outro lugar do império, e a população não seja grande devido aos bárbaros das montanhas nevadas que muitas vezes descem para saquear. Kvadeu. Um subespaço negro se abriu no ar, e uma mão negra saiu e quebrou o pescoço do lobo sangrento. A mesma coisa aconteceu simultaneamente, e dezenas de lobos perderam suas vidas em um instante. É assustador. Foi uma paisagem que pude enfrentar enquanto seguia Morne. Para quebrar os pescoços dos lobos ao mesmo tempo, cálculos também foram feitos, mas dezenas de mortos-vivos tiveram que ser ordenados individualmente. Ao ver Morne fazer tal coisa sem piscar, pude entender por que ele era chamado de padrinho dos necromantes. Você teve sorte. Coincidentemente, o local onde a reunião foi realizada e o local onde o cavaleiro está localizado não ficam longe. Enquanto Luna vasculhava os lobos mortos, Morne caminhava com as mãos atrás das costas, parecendo que tinha acabado de sair de uma bebida. Vocês se conheciam desde o começo? Se você disser isso desde o começo, é um pouco ambíguo. Devo tê-lo conhecido há cerca de 50 anos. 50 anos atrás. Trawler ainda não fez uma espada demoníaca. Sim. Naquela época, ele era um ferreiro comum que pode ser visto em todos os lugares. E quando ele veio me ver, ele era apenas um daqueles homens que tiveram uma experiência trágica. Pelas palavras de Morne, parece que Trawler visitou Morne primeiro. A propósito, eu me pergunto como um ferreiro comum conseguiu fazer uma espada mágica. É uma história que eu não conhecia, então não pude deixar de ficar curioso. É incrível que um ferreiro comum tenha feito uma espada demoníaca. Naquela época, eu era apenas um ferreiro comum. Entretanto, depois de fazer a espada mágica, adquiri uma habilidade que não pode ser chamada de comum. Até onde eu sei, ele é provavelmente o ferreiro mais notável entre os humanos que existem. Morne se concentrou no espaço vazio como se estivesse perdido em um flashback por um momento. Meu filho, a maioria das pessoas que vêm até mim neste maldito mundo são, em sua maioria, infortúnios ou figuras trágicas. É o destino de um necromante bem conhecido. Posso perguntar mais sobre o que você quer dizer? Pense nisso. Você acha que algumas pessoas irão até o famoso necromante por conta própria? Uma pessoa que procura um necromante notório. Não são eles que vêm usar a força? Eu mesmo já passei por isso, mas a influência do necromante na guerra foi quase absoluta. Até o mestre da aura se ajoelhou, então não há necessidade de palavras longas. Não são pessoas que querem guerra? Ha ha. É uma ideia plausível, mas está errada. Não é de surpreender que os belicistas não gostem de necromantes. Em vez disso, eles consideram o necromante uma espécie de crime e o descartam deliberadamente. Você se atreve a descartar? Como você sabe, necromancia é magia que não tem escolha a não ser deixar rastros. Como é inevitável que seja revelado no momento em que é usado, ele não entra em contato com o necromante, a menos que seja afetado pelo portão da extinção. No momento em que alguém contratar um necromante, você e eu ligaremos para ele e iniciaremos uma guerra por procuração. Na guerra, evita-se demasiada capacidade fraudulenta. Do meu ponto de vista, estes são pensamentos lamentáveis, mas as pessoas nesta época têm muitas coisas a considerar, por isso pensei que poderia ser suficiente. Então quem diabos está vindo? Significa literalmente. São pessoas que sofreram tragédias e se tornaram infelizes. Tragédia aqui geralmente significa a morte de alguém ao seu redor. Ah! Finalmente consegui perceber. Pessoas que insistem em procurar necromantes. Eram as pessoas que vieram por causa das habilidades primitivas do necromante. Você está tentando revivê-lo. Ok. Até agora, muitas pessoas vieram até mim. Alguém queria reverter a morte de seus pais, e alguém queria acordar a mulher que amava novamente. E entre eles, o maior infortúnio que senti não foi outro senão a morte do meu filho. Dito isto, os olhos de Morne pareciam úmidos por algum motivo. Tentei olhar mais de perto seu rosto, me perguntando se eu estava enganado, mas Morne de repente levantou a cabeça e olhou para o céu.
A morte é um infortúnio? Essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta que não pode ser respondida. Tendo experimentado a masmorra de leite, senti que até a morte poderia ser uma bênção. É claro que não quero absolutamente morrer agora, mas no final, o juízo de valor sobre a morte parecia depender da situação actual. Como a necromancia é uma habilidade diretamente relacionada a essa morte, isso definitivamente era algo em que pensar. De qualquer forma, Trawler era uma dessas pessoas. Como acabei de dizer, foi ele quem veio com o maior infortúnio. Seu filho está morto? Foi assim quando vi. Mas ele apenas disse para segurar a criança fria e criá-la novamente. Ele tinha uma atitude leve, como se tivesse vindo consertar um brinquedo. Sim, ele estava meio louco na época. Enquanto conversávamos, conseguimos chegar aos restos do muro que pareciam ruínas antes que percebêssemos. As muralhas do castelo desabaram e o local onde as pedras que originalmente deveriam ser castelos estavam horrivelmente assentadas estava todo quebrado a tal ponto que era difícil encontrar partes intactas. Canguru. Canguru. Mas, ironicamente, o som de marteladas podia ser ouvido entre as ruínas. Curiosamente, o som do martelo não foi ouvido enquanto caminhava até aqui. Foi você quem seu avô lhe contou? Talvez. Aproximamo-nos da fonte do som. E, finalmente, pude testemunhar o cenário bizarro. Canguru. Num terreno baldio, um homem fortemente vestido batia em algo com um martelo. Havia geada ao seu redor, mas à medida que se aproximava, ele podia sentir a queda de temperatura. Uma anomalia de mana. Não tive escolha a não ser explicar dessa forma. Se não, é uma história sobre a habilidade de Trawler, mas, até onde eu sei, ele não tinha essa habilidade. Há quanto tempo não vejo Trawler? Quando Morne o chamou, o martelo que estava batendo com toda a força parou de se mover. Então ele lentamente virou a cabeça para olhar para nós. Você não sabe? Você está atrasado. É mais tarde do que o esperado trazer esta criança. Morne apontou para mim e disse. O homem me olhou e então silenciosamente começou a segurar o martelo novamente. Por favor, espere um momento. Terminamos nosso trabalho e conversamos. Bum! Até onde eu sei, forjar era bater em metal quente com um martelo, mas eu não conseguia ver fogo em lugar nenhum. Pelo contrário, naquele lugar gelado, o homem que batia em um pedaço de metal preto apenas com uma bigorna e um martelo parecia louco. Se eu não soubesse que ele era um barco de pesca, eu teria pensado que ele era realmente louco. A reputação também era importante. Porque a impressão muda dependendo de quem é o dono da ação. Trawler, que estava batendo no ferro há muito tempo, olhou em volta com o resultado, que, para mim, não teve mudança, ao contrário do primeiro, e assentiu. Você estava esperando há muito tempo. Venha comigo. É difícil entender que este é um mundo tão artesanal. O lugar onde Trawler seguiu era um canto da muralha desabada do castelo. Os destroços da muralha do castelo estavam presos no chão como uma cadeira confortável para sentar. O barco de pesca que nos trouxe perguntou enquanto tirava seu casaco grosso. Quem são esses dois afinal? Eles são como meus netos. Netos? Você está senil? Talvez. Morne, que riu das palavras rudes de Trawler, nos apresentou logo depois. Essa é a filha de Luna Pendragon Eve Millennium. Oi. Quando Luna a cumprimentou inocentemente, Trawler soltou uma estranha admiração. Esta é a filha de Eva? Seria difícil dizer não apenas olhando para isso. Então ele virou o olhar para mim e perguntou. Quem é você? Que bom ver você. Meu nome é Adrias Cromwell. Eu os cumprimentei educadamente. Mas parece que Trawler estava mais interessado no meu nome do que na minha atitude. Cromwell. Quanto a Cromwell. Trawler moveu o olhar lentamente e olhou para Morne. Mas Morne, ignorando o olhar, falou comigo. Bebê. Sim, padrinho. Você não está curioso para saber por quais mãos meu equipamento morto-vivo passou? Ah! Será que o equipamento morto-vivo foi feito pela Trawler?
Como o melhor ferreiro da humanidade, combinar o equipamento dos mortos-vivos é luxuoso. Espere um minuto, então posso obter pasta de soja agora mesmo? Enquanto eu olhava para Morn com olhos expectantes, ele começou a rir. Ei! Eu não sabia que você faria essa cara. Porque é verdade que é esperado. Naquele momento, Trawler, que estava ouvindo ao lado, franziu a testa. Inspirado. A razão pela qual fiz armas para os esqueletos do velho foi porque ele era o velho. Você realmente acha que farei coisas tão grosseiras de novo? Eu não te disse que esse bastardo é como meu neto? Como é que a minha cara me trouxe até aqui? Eu só queria dizer olá, já que não te vejo há algum tempo. Eu não pretendia fazer tarefas assim. Encontre outro bastardo. As palavras resmungavam uma para a outra, mas sentia-se que elas se conheciam há muito tempo. Trawler deve ter passado por algumas coisas ruins, pelo que Morn tinha acabado de ouvir, mas ele não se sentia assim agora. Bem, eu disse que aconteceu há 50 anos. Mais do que isso, espero que Morn convença Trawler. Não importa quantos anos você tenha, você não pode fazer isso. Não há apenas um ou dois mortos-vivos, e meu orgulho não me permite fabricar equipamentos para tantos mortos-vivos. Desde quando vocês dizem que cuidaram do seu orgulho? Você não estava fazendo nada além de coisas triviais há pouco. Você não tem cabelo. Isso é tudo pesquisa. Todas as minhas obras nascem assim. TSK. Gritando alto que tive a sorte de forjar uma espada demoníaca. Está feito, cara. Eu também sou sujo, então sou simplesmente lamentável. Sem padrinho. Se a pessoa que precisa ser persuadida um pouco mais fica brava e diz que está apenas indo. Eu estava com pressa. Então, convoquei Nickel com a intenção de fazer algo primeiro. O subespaço preto se abriu, e Nickel agitou seu uniforme e saiu. Certamente, era uma invocação única tanto quanto tinha ego. E assim que viu tal Nickel, não só Morn, mas também Trawler mostraram interesse. Este é o seu morto-vivo? Isso mesmo. A expressão de Morn acendeu seu desejo por Nickel, como se ele quisesse mastigá-lo, mordê-lo, prová-lo e apreciá-lo agora mesmo. Qual é o material? Vendo que as roupas esvoaçantes são translúcidas, você se tornou um com os mortos-vivos? Isto é. O nível parece muito bom. Seus movimentos também são diferentes daqueles dos mortos-vivos normais. Como se pensasse e se movesse. Antes que eu pudesse responder, falei com Trawler, deixando Morn, que estava manuseando, examinando e analisando o níquel. Só tenho 5 mortos-vivos. E só há 2 tipos que precisam de equipamento. Como eu disse antes, não faço mais armas para mortos-vivos. Se você realmente quer, basta ir até a famosa ferraria do Império e pagar por ela. Isso vai ajudar muito. Posso te perguntar uma coisa, Trawler? Por fim, decidi tentar convencer Trawler. O que? Qual é exatamente a razão pela qual a Trawler não fabrica equipamentos para mortos-vivos agora? Como todos os ferreiros, eu simplesmente não gosto que as armas que eu fiz caiam em mãos erradas. Isso significa que se meu nível de mortos-vivos for alto, eles farão de mim uma arma? Mortos-vivos são mortos-vivos. Níveis altos e baixos não têm sentido. Neste momento, o Cavaleiro da Morte do Velho está em um nível com o qual a maioria dos cavaleiros pode brincar levemente. O que eu quero dizer é que quero dar minha espada para aqueles que sabem empunhar uma espada com sua própria vontade, não para aqueles fantoches. Foi pego. Cantei Nickel com um sorriso de arrependimento. Nickel, ignorando o toque de Morn, abaixou lentamente a espada e praticou o corte, depois se aproximou do meu chamado. Então, Nickel ficou na frente de Trawler. Você disse isso claramente. O que? Você disse que faria armas para aqueles que empunham a espada com sua própria vontade. Sim. Depois de responder, Trawler olhou para mim e para Nickel com atenção, como se percebesse algo logo. Você está realmente tentando dizer que esse cara tem testamento?
E lentamente retirei Galaxur para provar o ego de Níquel. E quanto a isso? Episódio 149. Eu não tive escolha. Mas interromper abruptamente meu plano de mostrar a mim mesmo, Níquel. Trawler estava mais interessado em Galaxur do que no meu comportamento repentino. Ele se aproximou desconfortavelmente de mim, examinando cuidadosamente a lâmina de Galachur. Onde você conseguiu essa espada? Recebi isso de alguém que conheço. Posso dar uma olhada? Não puxei minha espada para fazer isso, mas entreguei a espada a Trawler obedientemente. É para provar o ego do Níquel. Você pode fazer isso em breve. E caso você não saiba, talvez Trawler encontre uma maneira de desbloquear o segundo selo que eu não conheço. Incrível! É uma espada linda. Ele admirou o centro de gravidade e a nitidez de Galaxur por um tempo. Em particular, ele continuou a elogiar o deslumbrante corpo da espada porque não era branco puro. É uma espada verdadeiramente incrível. Tem praticidade e também arte. Acabaste de receber uma espada destas? Não parecia assim no começo. Era uma espada velha e comum. O que? Depois de ouvir minhas palavras, Trawler começou a examinar Galaxur mais de perto. E pouco depois, ele exclamou: abaixo. Isso é ridículo. Este tipo de tecnologia é impossível na era atual. Você encontrou alguma coisa? Um poder desconhecido envolve a espada. E se você olhar para o formato da espada ou os padrões gravados nela? Trawler olhou de repente para Morne. Era como se ele quisesse vir e olhar a espada juntos. Continue falando. Estou ouvindo. Morne assentiu e Trawler continuou sua explicação. Se você olhar atentamente para esta parte aqui, poderá ver que padrões antigos estão gravados. Olhando para isso, parece ser uma espada feita nos tempos antigos. Não posso dizer com certeza, é claro, mas tenho certeza de que isso fica claro pelo poder que cerca esta espada. Esse tipo de poder é o que muitas vezes chamamos de poder dos deuses antigos. Deus. Luna, que estava com ele, gritou. Deve ter sido um tema muito interessante para ela, que já havia experimentado a existência de Deus comigo. A propósito, eu não sabia que Galaxur era uma espada relacionada a Deus, mas obtive boas informações. Foi a primeira vez que soube que Trawler conhecia deuses e símbolos antigos. Mais uma vez, não posso confirmar meu palpite. Não sou o mestre que fez esta espada, e sou apenas um aldeão sem experiência nos tempos antigos. De qualquer forma, você está dizendo que parece estar relacionado aos deuses antigos, certo? Isso mesmo. Como você sabe, o Caçador de Estrelas, o que fiz por sorte, também foi influenciado pelo poder de Deus. A julgar por essa experiência, o poder contido nesta espada parecia muito semelhante ao daquela época. A obra-prima de Trawler, o Caçador de Estrelas da Espada Demoníaca. É um item de nível nomeado que obtive acidentalmente em um jogo. Ouvi dizer que o antigo dono estava morto, não sei quem era, mas comprei em uma casa de leilões. No entanto, para algo que foi obtido com muito dinheiro, suas características eram um pouco ambíguas e peculiares. Uma espada com habilidades que não fariam sentido se não fosse por um jogo em que matar um oponente com grande reputação para corresponder ao nome da espada aumentaria as estatísticas da espada e elevaria as estatísticas do usuário. É compreendido apenas no jogo, mas é uma espada que não pode existir na realidade. Mesmo assim, como uma única espada pode julgar se uma reputação é alta ou baixa? É um jogo, tem uma correção chamada sistema, então a reputação é quantificada e eu a uso naturalmente, mas esse lugar onde estou é a realidade. Na realidade, a fama era um valor invisível. Portanto, o padrão de alto e baixo não era claro, e o valor numérico de se tornar mais forte não poderia ser objetivo. A fama e o poder do oponente não são proporcionais, então ele não absorve poder, e não faz sentido usar uma espada que absorve fama. Na verdade existe. Há pessoas que conseguiram isso diante dos meus olhos. Se a habilidade fosse a mesma aqui, as palavras de Trawler faziam sentido. Se o poder de Deus interviesse, então o impossível poderia se tornar realidade. Não sei se sou onisciente,
mas pensei que seria possível absorver a reputação de Star Hunter, pois experimentei pessoalmente o poder de um deus que era quase onipotente. No entanto, a diferença com a espada que fiz é que meu caçador de estrelas tinha o poder de um deus, e esta espada parece ter sido feita com o poder de um deus em mente. É uma espada incrível. Meu filho, posso perguntar de quem você tirou essa espada? Não há necessidade de esconder isso. De qualquer forma, Ba deve ter esquecido a existência desta espada. Recebi de Ba Alvin, ouvi dizer que você conseguiu isso em uma masmorra localizada no deserto. Ah! Morne assentiu e lançou um olhar de interesse. E quando o nome de Ba foi divulgado, Trawler assentiu em concordância. Se ele fosse aquele cara, ele poderia ter conseguido uma espada como essa. Mas você não teria reconhecido a identidade desta espada. Então eu dei para você. Todos os palpites de Trawler estavam corretos. Se fosse Galaxur antes, nem mesmo Trawler o teria reconhecido. Eu não saberia se não tivesse conseguido ver a janela de itens em primeiro lugar. Mas falar sobre isso me faz sentir como se conhecesse Ba. Vocês já se conheceram tanto quanto são celebridades? Você disse a Drias Cromwell? Você sabia que esta espada ainda está selada? Um selo? Eu não fazia ideia. Eu sabia, mas fingi não saber. Mesmo que eu fingisse saber, era difícil explicar como eu sabia. Você disse que esta espada mudou de aparência uma vez. Mesmo assim, o selo deve ter sido quebrado. Mas o selo ainda permanece. Interessante. Trawler, que de repente levantou os braços e segurou um martelo, falou comigo. Empreste-me sua espada por um momento. Antes disso, confirme sua promessa de fabricar equipamentos para meus mortos-vivos. Então eu te empresto qualquer coisa. Só então ele conseguiu retornar ao tema principal e trazer à tona a história dos mortos-vivos. Nickel, ciente ou não dessa situação, balançava silenciosamente sua espada, e Luna brincava ao lado de Nickel. Essa é uma história separada. No entanto, a julgar pela atitude que eles têm agora, parece que eles estão confiantes de que os mortos-vivos têm a si mesmos. O que você tentou provar? Tem uma constituição peculiar. Você pode lidar com espada e magia ao mesmo tempo. Entendo. Eu estava tão distraído com essa espada que nem tinha pensado nisso. Não é comum que bruxos carreguem espadas? Então tentei mostrar você lutando com meus mortos-vivos. Se meus mortos-vivos não têm ego, é quase impossível. Os mortos-vivos se moviam simplesmente com base nas ordens dadas por seu mestre. Somente mortos-vivos de alto escalão conseguem entender comandos complexos, e a maioria deles apenas segue seus instintos. Os únicos mortos-vivos com egos eram os mortos-vivos feitos de super-humanos. No entanto, seria difícil acreditar que eu, que tinha apenas 20 anos, criei os mortos-vivos como mestre aurora ou bruxo. Mesmo que você tenha tido a sorte de obter o corpo de um sobre-humano, a maioria de vocês pensa em usá-lo quando desenvolve suas habilidades e faz um cavaleiro da morte ou um lich. Embora eu, que evoluí, seja diferente. Os dísticos que tentei mostrar exigiam concentração. Em tal situação, eu não conseguiria fazer os mortos-vivos se moverem dando comandos complicados, um por um. Então, se fosse um morto-vivo comum e não um morto-vivo sobre-humano, teria sido difícil estabelecer o sparring. Já faz um bom tempo que não luto contra Nickel. Quando comecei a aprender a espada, eu era espancado todos os dias. De qualquer forma, Nickel foi quem alcançou o mestre Auror. Se eu lutar contra a esgrima de Nickel com todas as minhas forças, isso provará que Nickel tem um ego, mesmo que eu não queira acreditar. Está brigando com seus próprios mortos-vivos. Vale a pena ver. Você estava escondendo um cara bem desagradável, querida. Assim que fiquei confiante, pareceu que Morne percebeu. Esse Nickel é um morto-vivo criado por um mestre Auror. Primeiro, verifique a espada e volte. Você pode esperar tanto tempo? Sim. Foi assim que inesperadamente fiz uma pausa. Canguru. Canguru. De um lado, o som do meu Galaxur sendo martelado. Quaduk.
Incrível! O show de poder do Níquel estava se desenrolando na minha frente. Níquel estava treinando combatendo a magia que Luna lançava porque estava entediada. E Morne, que claramente sentia que havia um ego naquela aparência, disse com um sorriso. Haha! Você realmente parece ser um mestre da aura. Não valeu a pena? Usei-o à vontade porque estava com pressa de viver agora. Não foi uma má decisão. Às vezes, havia caras que o salvavam, mas não conseguiam nem usá-lo e acabavam morrendo de forma desenfreada. Não, a maioria faz. Você é único. Morne estava falando comigo, mas seus olhos estavam voltados para Níquel. Níquel, que silenciosamente empunhou a espada sem prestar atenção ao ambiente, imediatamente quebrou a magia que Luna usava secretamente com a espada e entrou no modo de treinamento novamente. Esse cara pode ficar irritado nesse nível, mas ele tem muita paciência. Bem, é por isso que devo ter me tornado um mestre de aura de uma forma tão ignorante. Gostaria de saber como ele conseguiu isso, mas é uma regra não escrita não perguntar. Mas é isso que eu quero perguntar. Você já usou o corpo do rei Ro e da rainha das fadas que você tirou de mim? Posso te mostrar? Haha! Você tem determinação. Eu deveria ter guardado e usado, mas consegui. Pode ser uma ação decisiva do ponto de vista de Morn, que desconhece a evolução. No entanto, eu não tinha intenção de contar a evolução, então apenas passei com uma risada. Avô. Luna, que estava assediando Níquel secretamente após Morn, ligou para ele. Por que isso? O vovô Cavaleiro da Morte seria mais provável ou meu amigo fantasma seria mais provável? Haha. Sim, claro. Acho que vou ter que continuar com isso. Ah, as palavras saíram sem que eu soubesse. Mas não havia necessidade de repetir, então fiquei quieto. Podes ter a certeza disso, meu filho? Uma luz brilhou nos olhos semicerrados de Morne. Foi apenas um comentário irrefletido, mas inesperadamente pareceu ter tocado o orgulho de Morn. Mas o problema é que tenho muito orgulho do Níquel. Fiquei sem palavras. É uma ilusão que a pele de Morne pareça um pouco decepcionada enquanto eu obedientemente abaixei a cabeça? Mas minhas palavras ainda não terminaram. As palavras em si são falsas, mas a opinião de que você não sabe o resultado até vê-lo não muda. É interessante. Pelas palavras de Morne, um subespaço negro se abriu e um cavaleiro da morte saiu. Vestindo uma armadura preta completa e um capacete, o Cavaleiro da Morte dominou os arredores com sua atmosfera. Ah! Por algum motivo, Luna demonstrou entusiasmo, e Níquel, que estava aceitando a brincadeira de Luna, virou a cabeça e olhou para o Cavaleiro da Morte. O nome desta criança é Ludelon. Ele é um dos mestres aurores que eu mesmo capturei. Ver Ludelon pessoalmente me dá uma nova sensação. Já encontrei isso várias vezes no jogo. Ele conhecia Morne porque havia lutado inúmeras vezes no jogo. Comparado a outros chefes, eu tinha muita experiência em luta, especialmente com Morn. O motivo foi a repetição infinita devido à falha na captura. Um dos chefes que mais me fez usar a nova habilidade de salvar carregamento. Foi tão difícil e forte quanto isso. Graças a isso, ele sabia o número de mortos-vivos que Morne tinha e as características de alguns mortos-vivos particularmente fortes. Ludelon é o terceiro cavaleiro da morte mais forte entre eles. Entre todos os mortos-vivos em Morne, pode cair ainda mais, mas ficou em terceiro lugar entre os cavaleiros da morte. Como você está? Você ainda acha que vale a pena ficar com meu Ludelon? Sim. Acenei descuidadamente. É claro que a camada em si é muito inferior à do Níquel Fantasma. No entanto, eu estava convencido de que Níquel poderia vencer em termos da singularidade de absorver a preguiça, da sincronização com o pecado original e do uso de Aura Big G devido a habilidades especiais. Turbo. O Níquel chegou. Ele olhou para Morne e Ludelon de uma maneira bastante provocativa, provavelmente entendendo tudo o que estávamos dizendo. O mesmo mestre Auror, mas o corpo de um fantasma e o corpo de um cavaleiro da morte. Não sei o quão grande mestre Auror ele era,
mas não acho que ele possa preencher a lacuna. Se não fosse pelo pecado e pela preguiça originais, é claro que eu teria pensado que não conseguiria vencer. E neste ponto, também estou curioso. O poder do pecado pode preencher essa lacuna física superior? Filho, você gostaria que apostássemos? É Dalian? Ok. Se você está tão confiante, você está confiante de que vai ganhar a aposta, certo? Sinceramente, não sei se consigo vencer. No entanto, se você usar a Aura Big G, poderá vencer aproveitando seu descuido. Não importa o quanto um Cavaleiro da Morte tenha sido criado por um mestre de aura, seu desempenho não poderia alcançar o de um mestre de aura. Em primeiro lugar, como você não pode usar a técnica de aura, você não pode usar o mestre de aura. No entanto, Nickel também pode usar a Aura Big e tem um histórico de derrotar Oza, um espadachim forte que era próximo de um mestre de aura. Uau! Mesmo assim, decidi dar um passo atrás. Você não precisa me dizer que pode usar a Aura Big G, certo? Se estiver danificado, não tenho materiais para consertá-lo. É um grande risco. Virei-me e expressei que não queria lutar. Parecia que minha autoestima havia sido construída sem meu conhecimento porque eu era amigável com os outros. Então, como se ele interpretasse o significado das minhas palavras de forma diferente, ele começou a rir. Ei. Pareces estar mesmo confiante. Querida, os teus mortos-vivos são apenas fantasmas, e o Ludelon é um cavaleiro da morte. Se o Nickel for danificado no sparring, com certeza consertarei. Então que tal? Certamente, dado o que eu disse, parece que você pode vencer mesmo se machucar. Aura Big G sim buff. Não importa o que você pense sobre isso, as chances eram boas o suficiente. Acima de tudo, eu acreditava na habilidade de Nickel. Houve também a perda de mostrar uma aura, mas dependendo da recompensa da aposta, vale a pena apostar. Em que você vai apostar? É bom ver confiança. Espero que não seja uma confiança infantil. A aposta é. Depois de pensar por um momento, Morne sorriu maldosamente. Que tal um anel? Anel? Eu nem tinha pensado no anel. Você quer dizer o ringue de rally? Ok. Você pode simplesmente admitir sua fraqueza e ir embora. Esse anel vale muito mais do que você pensa. Se você tiver, caras de outras facções lhe oferecerão bons negócios, então não exagere. Quando Morn perguntou se ele ainda iria lutar, sorri junto com ele. Eu também deveria estar calmo, mas senti um fogo se acender gradualmente. Isso aconteceu ainda mais porque as probabilidades de Nickel eram visíveis em primeiro lugar. E se for a atração do anel de reunião? Está tudo bem. Então é bastante bom. Haha. Nickel, parado ao meu lado, lentamente sacou sua espada. Seu espírito de luta calmamente ardente foi sentido até por mim, o proprietário. Vou usar um anel.